Meu mestre costumava dizer que existem flores que não desabrocham para os olhos humanos, elas florescem para nutrir a alma da terra-mãe. A flor da lua espiritual é um desses fantasmas, uma lenda de brancura pura que só desperta sob a lua vermelha da zona proibida da Amazônia. Levei comigo a câmera mais cara, os dispositivos de navegação mais avançados e um coração cheio da arrogância de um conquistador para buscá-la. Mas, ao me colocar no limiar da selva, eu não sabia que não era o caçador da beleza, mas sim a própria caça da floresta antiga. No meio daquele verde escuro e melancólico, encontraria vida ou um túmulo sem nome? Manaus me recebeu com o tapa quente da umidade e o cheiro forte de peixe seco à beira do rio. Esta cidade é como uma reticência desajeitada entre a civilização moderna e a selvageria infinita da Amazônia. Edifícios de arquitetura italiana da Era de Ouro da Borracha alinham-se ao lado de favelas improvisadas com tábuas de madeira, tudo coberto por uma camada de musgo úmido, como se a floresta estivesse pacientemente corroendo cada tijolo humano. Apertei as alças da minha mochila técnica, sentindo o peso do conjunto de lentes e do drone de última geração que repousavam lá dentro. No bolso do peito, o caderno desgastado do meu mestre, o professor Sato, parecia uma entidade viva, emanando um calor estranho. Era seu único desejo final: Ren, não deixe a flor da lua ser apenas uma anotação na história da botânica. Mostre ao mundo que ela ainda respira. Ei, rapaz, tem certeza de que não precisa de um guia? Um homem nativo com a pele bronzeada e o rosto marcado por cicatrizes de picadas de insetos aproximou-se de mim no cais do porto. Ele apontou para as fileiras de árvores verde escuras no horizonte. A região do alto curso ao norte que você quer alcançar não é para quem gosta de tirar fotos de passeio. É a zona proibida. O povo das tribos locais não será tão hospitaleiro quanto eu. Sorri, um sorriso presunçoso de quem confia na tecnologia. Dei um leve toque no GPS portátil preso ao meu cinto. Obrigado, mas tenho mapas de satélite e dispositivos de localização suficientes. Prefiro ir sozinho. Ele balançou a cabeça, murmurou uma oração em português e se afastou. Eu não me importei. Para mim, aqueles avisos eram apenas superstição local para arrancar mais dinheiro dos turistas. Subi no pequeno barco a motor que havia alugado e apontei a proa em direção ao azul profundo da floresta. À medida que eu me aprofundava no coração da Amazônia, o barulho da cidade de Manaus ficava para trás, substituído por um silêncio aterrador. Não era exatamente silêncio. Era uma sinfonia caótica de gritos de pássaros estridentes, uivos de macacos ecoando de copas de árvores com dezenas de metros de altura e o som da água batendo no casco do barco. O rio negro, escuro como tinta, refletia o céu acinzentado, dando-me a sensação de estar me movendo sobre um espelho gigante que levava ao inferno. Parei o barco em um pequeno braço de rio, onde o mapa de satélite indicava uma trilha antiga coberta pela vegetação. De acordo com os registros do meu mestre, a flor da lua só cresce em lugares de terreno acidentado, onde a luz do sol é completamente bloqueada pela folhagem, deixando apenas frestas para a luz do luar penetrar à noite. Ao dar o primeiro passo no solo da floresta, senti a maciez da camada de folhas em decomposição. O cheiro de decomposição misturado ao odor forte de resina atingiu meu nariz. Liguei o drone. A pequena aeronave não tripulada decolou, o som de seu motor vum soando deslocado naquele espaço antigo. Através da tela de controle, vi um mar verde infinito, sem saída. A floresta antiga era como uma rede gigante pronta para engolir qualquer criatura que se perdesse. É apenas uma flor, tranquilizei-me, minha voz pequena desaparecendo instantaneamente entre as árvores seculares com raízes colossais que pareciam sucuris de pedra. Avancei mais. A sensação de estar sendo vigiado começou a surgir. Não era aquele arrepio de quando um inimigo espreita, mas uma opressão invisível. Como se cada folha de grama estivesse abrindo os olhos para me observar. Parei e peguei a câmera para tirar algumas fotos de fungos estranhos que cresciam em um tronco caído. Mas, através da lente, de repente vi uma sombra negra deslizar atrás de uma árvore majestosa. Baixei a câmera. Meu coração errou uma batida. Quem está aí? Gritei em inglês. Depois mudei para um português improvisado. Não houve resposta. Apenas o farfalhar do vento no alto e o som de algum pássaro rindo de forma bizarra. Continuei caminhando,
mas minhas pernas começaram a pesar. A umidade ali chegava a quase 100%, o suor escorria pela minha testa, ardendo meus olhos. Peguei o GPS para verificar. Estranho. A seta de navegação girava loucamente em círculos. Droga, interferência magnética. Olhei para cima. O céu, que já era estreito, tornara-se ainda mais escuro. Nuvens negras haviam chegado sem eu perceber, cobrindo a pouca luz fraca que restava. O ar subitamente tornou-se espesso, de uma quietude anormal. A floresta estava prendendo a respiração. E eu sabia que aquilo era o prenúncio de uma fúria. Abri o caderno do professor Sato, virando na página com o esboço da flor da lua. Seus traços eram trêmulos, mas cheios de reverência. Não é apenas uma flor, Ren. É a alma do equilíbrio. Naquela época, eu ri dele, achando que ele estava romantizando demais um espécime biológico. Mas agora, parado no meio do cerco da selva, sentindo o isolamento total do mundo civilizado, comecei a entender aquele tremor. Um trovão surdo ecoou de longe, sacudindo o chão sob meus pés. Olhei para trás, o caminho de antes agora era apenas um verde nebuloso. Eu tinha ido longe demais. Ignorei todas as regras básicas de segurança para perseguir uma miragem. De repente, um calafrio percorreu minha espinha. Não era porque a chuva estava chegando, mas porque percebi que a sombra de antes não era uma ilusão. Algo, ou alguém, estava me seguindo com extrema perícia, sem fazer um único som, sem quebrar um galho seco. Apertei o punhal de selva na cintura, com a respiração ofegante. A Amazônia não me dava as boas-vindas. Ela estava observando como eu lutaria contra a morte iminente. O chamado da floresta profunda não era um convite, mas um desafio cruel. E então, a primeira gota de chuva caiu, pesada e gélida, sinalizando o fim dos dias ensolarados e o início de um pesadelo verde que eu nunca imaginei. Não era apenas chuva. O céu da Amazônia parecia ter desabado, despejando um oceano inteiro em um piscar de olhos. As gotas pesadas vardentes batiam na minha pele como balas de chumbo. A última luz do dia foi completamente extinta, substituída por um cinza opaco e enevoado de uma cortina de água densa. Tentei puxar o capuz do meu casaco impermeável, mas foi inútil. A umidade e a chuva pareciam infiltrar-se por cada fibra do tecido, penetrando até os meus ossos. Droga! Rosnei entre dentes, tateando em busca do GPS. A tela eletrônica piscou fracamente antes de apagar de vez. Os números e mapas de satélite em que eu tanto confiava agora não passavam de um pedaço de plástico preto inútil. O magnetismo das serras de calcário escondidas na selva profunda, combinado com a tempestade eletromagnética, transformou a tecnologia de ponta em lixo. Bati com força no aparelho, esperando um milagre, mas a única resposta foi o estrondo de um trovão que fez meu peito vibrar. O chão sob meus pés começou a se deformar. O tapete de folhas, antes macio, tornou-se uma armadilha de lama lamacenta. Tentei me segurar no tronco de uma árvore para manter o equilíbrio, mas um estalo aterrorizante ecoou acima da minha cabeça. No alto, devido ao peso da água e do vento, uma encosta atrás de mim começou a desmoronar. Corra! O instinto de sobrevivência gritou na minha mente. Lancei-me para frente, ignorando os galhos secos e afiados que cortavam meu rosto. O estrondo de terra e pedras misturado ao som de árvores gigantescas quebrando criou um ruído de destruição total. Uma torrente de lama vermelha, como o sangue da terra-mãe, surgiu de cima, varrendo tudo em seu caminho. Senti o chão sumir. O mundo girou quando fui arremessado de uma pequena encosta. Rolei entre lama, pedras pontiagudas e raízes retorcidas. Minha mochila com o drone e a câmera, os bens mais preciosos da minha vida, batia violentamente contra as rochas. Quando finalmente parei, meu corpo inteiro doía como se tivesse sido esmagado. Deitei-me de costas, deixando a chuva açoitar meu rosto, tentando respirar em meio à cortina de água. Meu braço esquerdo estava dormente, talvez deslocado ou com um músculo rompido. Mas o verdadeiro horror estava apenas começando. Em meio ao rugido da chuva, outro som chegou aos meus ouvidos. Um rosnado baixo, uma vibração que atingiu o fundo da minha alma. Não era um trovão, nem o som de árvores caindo.
Era a respiração de um predador. Forcei-me a levantar, meus olhos turvos pela chuva tentando localizar a origem do som. A cerca de 10 metros de mim, sob a folhagem larga de uma samambaia ancestral, um par de olhos dourados brilhava como duas brasas, fixos em mim. Uma onça-pintada, a rainha da Amazônia, materializou-se. Sua pelagem manchada estava encharcada, colada aos músculos vigorosos que se retesavam como uma corda de arco. Ela não tinha pressa. Sabia que eu estava ferido. Sabia que eu não tinha para onde fugir. Tremi ao levar a mão às costas, procurando minha faca de selva. Meus dedos tocaram a bainha coberta de lama, mas a palma da mão ensanguentada tornava o cabo escorregadio. A fera deu um passo à frente, suas garras afiadas cravando-se no solo úmido, a cabeça baixa, as orelhas coladas para trás. Naqueles olhos não havia ódio, apenas o instinto puro de quem está no topo da cadeia alimentar olhando para uma criatura estranha que invadiu seu território. Recue, recue, murmurei, embora soubesse que o animal não entendia a linguagem humana. Tentei dar um passo atrás, mas minhas costas bateram em um paredão de pedra vertical. Sem saída. A onça soltou um rugido que rasgou a cortina de chuva, suas presas brancas brilhando sob o clarão de um relâmpago que cruzou o céu. Ela tomou impulso, os músculos das patas traseiras se contraindo. Fechei os olhos, segurando a faca com as duas mãos, preparando-me para o bote fatal. Pensei no professor Sato, na flor da lua que não tive tempo de ver, e na morte solitária no meio desta selva. A onça saltou. Uma sombra gigantesca rasgou a chuva vindo direto em minha direção. Vupt! Um som de algo cortando o ar passou zunindo pelo meu ouvido. Logo em seguida, um som abafado de sufocamento. A onça não caiu sobre mim. Ela tombou para a esquerda, com as quatro patas lutando contra a lama antes de desabar como um tronco podre. Abri os olhos, horrorizado ao ver uma flecha curta, com a extremidade adornada por penas coloridas, cravada profundamente no ombro do animal. A onça tentou se levantar, mas seus olhos perderam o foco e sua respiração tornou-se irregular. O sedativo potente misturado ao sangue fez a rainha da floresta apagar e perder a consciência. Fiquei paralisado, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. O sangue de um ferimento na minha cabeça escorria pelos meus olhos, tingindo minha visão de vermelho. Por trás da densa cortina de chuva, uma silhueta surgiu. A princípio, pensei estar tendo uma alucinação devido à perda de sangue. Uma garota. Ela não usava roupas modernas, mas sim peles de animais combinadas com cipós intrincadamente trançados. Sua pele tinha cor de mel, manchada de lama e com desenhos feitos de resina preta nas maçãs do rosto salientes. Ela segurava um arco longo de madeira, seus olhos eram frios e profundos como o próprio coração da Amazônia. Ela não disse nada. Olhou para mim com um olhar de escrutínio e vigilância, depois olhou para a onça caída. Seus passos eram leves sobre a lama, como se não fosse afetada pela gravidade. Ela se aproximou, com a próxima flecha já posicionada na corda do arco, apontada diretamente para o meu coração. Eu não tenho mais intenções, gaguejei, baixando a faca ao chão em sinal de submissão. A garota permaneceu em silêncio. Seu olhar percorreu meu traje de proteção rasgado e meus equipamentos eletrônicos danificados espalhados pelo chão. Um lampejo de desprezo passou por seus lábios finos. Ela caminhou até mim, rápida como o vento, e sua mão pequena, mas dura como aço, agarrou firmemente o colarinho do meu casaco. Minha cabeça começou a girar. A febre começou a subir devido à infecção dos ferimentos e ao frio congelante da chuva. Senti-me desabar nos braços daquela estranha. Antes de submergir completamente na escuridão, consegui apenas sentir o cheiro de ervas, o cheiro da selva e o calor da única entidade viva que não queria me matar naquele lugar. Yara, balbuciei um nome qualquer sem rumo, e então tudo desapareceu no vazio. A Amazônia venceu. A tecnologia falhou. E eu, o arrogante do mundo exterior, agora estava inteiramente nas mãos de um misterioso anjo da selva. A escuridão não era um preto uniforme. Em meu delírio, era uma mistura de azul profundo, o vermelho do sangue e o amarelo vibrante dos olhos da onça pintada.
Eu me sentia flutuando em um rio cheio de espinhos, cada impacto era uma dor que perfurava a alma. O som da chuva nas folhas não era mais um som natural, ecoava como tambores de guerra, insistentes e sufocantes. Então, um calor estranho me envolveu. Não era o mormaço de Manaus, mas uma energia estável, com cheiro de resina e terra úmida. Sonolento, senti que estava sendo arrastado, minhas costas roçando no tapete de folhas secas, até que, de repente, o ar tornou-se denso e silencioso. O rugido da chuva lá fora recuou, restando apenas o som de gotas d'água caindo ritmicamente sobre uma rocha. Tique. 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 Tentei abrir os olhos. As pálpebras pesavam como chumbo, coladas por sangue seco e lama. Quando finalmente consegui deixar entrar um pouco de luz, a primeira coisa que vi não foi o teto branco de um hospital, mas estalactites fantásticas pendendo de uma abóbada alta. A luz trêmula de uma pequena fogueira refletia nas paredes, criando sombras que dançavam sobre desenhos antigos em pigmento vermelho. Ah, água! Minha voz estava rouca, soando como madeira podre rangendo. Uma silhueta se moveu. A garota, aquela que abateu a onça, aproximou-se. Sob a luz do fogo, ela aparecia de forma mais clara, tão selvagem e etérea que parecia surreal. Seu cabelo preto e espesso estava trançado com fibras secas, e seus olhos, afiados como os de um gavião, fixavam-se em mim. Ela não disse nada, apenas aproximou dos meus lábios um grande pedaço de casca de árvore cheio de água cristalina. Bebi como um homem sedento que encontra um oásis, o líquido gelado acalmou a queimação na minha garganta. Mas assim que tentei me sentar, uma dor aguda na panturrilha e no ombro esquerdo me fez desabar. Não se mova, disse uma voz fria. Não era uma língua que eu conhecesse. Era uma sequência de sons melódicos e curtos, como o canto de um pássaro exótico misturado ao farfalhar das folhas. Embora não entendesse o significado, a autoridade em seu tom me obrigou a ficar imóvel. A garota pousou a casca de árvore e ajoelhou-se ao meu lado. Em suas mãos, havia um punhado de folhas amassadas que exalavam um cheiro forte de menta selvagem e uma erva amarga. Ela começou a aplicá-las no ferimento da minha perna, onde a onça havia deixado um corte profundo e onde a lama do deslizamento havia cravado pedregulhos. Ai! Rangei os dentes, suando frio. A garota não deu a mínima importância à minha dor. Suas mãos eram ásperas, mas seus movimentos eram extremamente decisivos e habilidosos. Ela usou uma faca de pedra preta brilhante, provavelmente obsidiana, para remover os detritos da ferida sem hesitar. Aquela frieza me fez estremecer. Naquele lugar, a piedade equivalia à morte, e ela parecia ser a personificação dessa lei. Deitei ali, entregando minha vida a uma estranha sem idioma comum. Aquela caverna parecia um museu da pré-história. No canto, vi minha mochila rasgada e solitária. Equipamentos eletrônicos de dezenas de milhares de dólares pareciam ridículos naquele espaço. O drone com a asa quebrada, a câmera com a lente estilhaçada, tudo não passava de sucata sem alma diante do ramo de ervas medicinais nas mãos da garota. Quem é você? Perguntei, mesmo sabendo que a resposta não viria por palavras. A garota ergueu a cabeça e olhou diretamente nos meus olhos. O fogo refletia em suas pupilas negras uma breve hesitação, logo substituída por sua frieza habitual. Ela apontou para o próprio peito e pronunciou uma sílaba curta. Yara. Yara. Repeti, sentindo o nome vibrar no meu peito. Eu sou Ren. Ren. Ela inclinou a cabeça, com um rosto inexpressivo. Não se importava com meu nome ou, talvez, o nome de alguém do mundo exterior não fizesse sentido para a floresta. Ela continuou o trabalho, usando fios extraídos de um tipo de casulo de borboleta para costurar ou amarrar meus ferimentos. Os fios eram surpreendentemente resistentes, eles apertavam, estancando o sangue que insistia em vazar. Lá fora, a tempestade ainda rugia. O som dos trovões ecoava na caverna, fazendo-me sobressaltar, mas Yara permanecia estranhamente calma. Ela começou a atiçar o fogo esfregando 2 pedaços de madeira especiais. Observando-a, senti-me como uma criança primitiva. Eu pensava ser o conquistador,
aquele que traria a luz da civilização para a escuridão da Amazônia, mas a verdade é que, sem Yara, eu teria me tornado parte da cadeia alimentar da selva há 2 horas. Yara levantou-se e foi até um canto da caverna. Trouxe um pouco de carne seca e um tipo de tubérculo assado e perfumado para mim. Aceitei. A fome me fez comer vorazmente sem questionar o que era. O sabor era estranho, uma doçura terrosa misturada ao salgado do fumo. Quando a dor diminuiu um pouco sob o efeito analgésico das ervas, observei Yara mais de perto. Ela tinha tatuagens estranhas ao longo dos braços, diferentes de qualquer tribo que eu já vira em livros. Eram desenhos estilizados de flores com pétalas longas e caídas, idênticas à flor da lua nos desenhos do professor Sato. Meu coração acelerou. Tentei gesticular, apontando para a mochila, querendo pegar o caderno para mostrar a ela. Yara ficou alerta, sua mão pousando imediatamente no arco de madeira. Eu só quero pegar isto. Gesticulei lentamente, abrindo a mochila e retirando o caderno desgastado do meu mestre. Abri na página com o desenho da flor da lua e aproximei da luz do fogo para que ela visse claramente. Assim que viu a imagem, os olhos de Yara se arregalaram em choque. A frieza em seu rosto se quebrou, dando lugar a uma mistura de reverência e temor. Ela recuou um passo, fez um sinal estranho sobre o peito e olhou para mim com olhos completamente diferentes. Não era mais desprezo, mas uma desconfiança profunda mesclada com curiosidade. Ela apontou para o desenho, depois para o próprio coração, e proferiu uma série de sons longos e urgentes. Eu não entendia o que ela dizia, mas sentia a conexão. Aquela flor não era apenas um espécime botânico para ela, era uma divindade, uma alma, um tabu. Naquela noite, nas profundezas da caverna amazônica, a fronteira entre 2 mundos pareceu desaparecer. Fiquei ali, observando Yara sentada, imóvel como uma estátua de pedra na entrada da caverna, vigiando meu sono. O fogo diminuía, restando apenas brasas vermelhas incandescentes. Percebi que não havia encontrado a flor da lua, mas tinha encontrado sua guardiã. Um anjo sem asas, carregando o cheiro da morte e a vida vibrante da floresta. No torpor antes de cair em um sono profundo, perguntei-me se eu seria o portador da desgraça para aquela garota. Pois atrás de mim, caçadores com os dispositivos de busca mais sofisticados ainda espreitavam, e eles não parariam até tocar o coração desta floresta. Yara voltou-se para mim, seus olhos brilhando na escuridão como 2 estrelas perdidas. Uma sensação estranha de paz me envolveu, embora eu soubesse que o amanhã seria uma luta pela sobrevivência mais cruel do que nunca. Acordei em meio a um turbilhão de febre. Meu corpo parecia partido ao meio, uma metade ardia em uma fornalha, enquanto a outra congelava sob um riacho subterrâneo. A febre pós-traumática e a infecção começavam a atacar o último bastião da minha consciência. Ouvi o bater dos meus próprios dentes, um som seco e miserável no silêncio do desfiladeiro. Na luz turva da manhã que filtrava pelas frestas das rochas, Yara apareceu como uma miragem. Ela não estava mais vigiando a entrada, mas ocupada com um pequeno almofariz de pedra. O som rítmico de ervas sendo esmagadas, pá, pá, perfurava meus tímpanos doloridos. Ela se aproximou e encostou a mão fria em minha testa. Um suspiro suave escapou de sua boca pequena, o som mais humano que ouvi daquela criatura selvagem desde que nos conhecemos. Yara levantou minha cabeça e despejou na minha boca um líquido viscoso, amargo e com um cheiro forte de raízes podres. Tive ânsia de vômito, mas ela segurou meu queixo com firmeza, forçando-me a engolir. Amargo, terrível, balbuciei, com a cabeça girando. Ela me olhou, e seus olhos não tinham mais a frieza assassina da noite anterior, em vez disso, havia uma observação curiosa, quase de piedade. Ela sabia que eu não pertencia àquele lugar. Eu era um objeto estranho expelido pela selva, e apenas a persistência dela me mantinha no mundo dos vivos. As horas seguintes passaram em silêncio absoluto. Quando a febre cedeu temporariamente, fiquei deitado sobre a pele de animal, observando-a. Estávamos a poucos passos de distância, mas entre nós havia um oceano de milhares de anos de evolução e barreiras linguísticas intransponíveis. Eu queria perguntar sobre sua tribo, o significado de suas tatuagens e por que ela salvara um estranho que carregava máquinas bizarras. Mas tudo o que saía dos meus lábios eram murmúrios sem sentido.
Yara fazia o mesmo. Às vezes, parava de organizar a caverna para me olhar. Ela tocou o zíper do meu casaco com espanto, recuando a mão rapidamente como se tivesse tocado em uma cobra venenosa. Para ela, plástico e metal talvez fossem restos do demônio. Para quebrar aquele sufoco, estendi a mão trêmula e peguei meu caderno e um lápis de carvão na mochila. Eu não podia falar, mas podia desenhar. Essa é a primeira linguagem da humanidade, antes que sons complexos nos dividissem. Comecei a desenhar. Primeiro, uma figura humana simples com uma mochila, eu. Depois, desenhei uma flecha e uma garota com um arco, Yara. Tracei uma linha ligando os dois, e no meio, um coração e uma gota de água. Yara aproximou-se curiosa. Ajoelhou-se ao meu lado, e o calor de seu corpo emanava um perfume de folhas frescas. Ela olhou para o papel, franzindo levemente as sobrancelhas delicadas. Apontei para o desenho da garota e depois para ela. Um brilho surgiu nos olhos de Yara. Ela tocou levemente com o dedo próprio desenho no papel. Pela primeira vez, um sorriso extremamente sutil apareceu em seus lábios, desaparecendo rápido como um relâmpago. Ela tomou o lápis da minha mão. Suas mãos, acostumadas apenas ao arco e à faca de pedra, pareciam desajeitadas com o pequeno pedaço de carvão. Ela hesitou por um momento e começou a traçar no papel branco. Os traços de Yara eram rudes, mas cheios de vida. Ela desenhou um grande círculo em volta das duas figuras que eu fizera. Dentro do círculo, desenhou folhagens gigantescas, onças e estrelas. Prendi a respiração. Ela estava desenhando a floresta. Queria dizer que ali não estávamos sozinhos, éramos parte daquele todo monumental. Virei a página e desenhei uma câmera quebrada e um drone com a asa partida. Fiz um grande X sobre eles. Então, desenhei uma flor, a flor da lua. Desenhei a mim mesmo ajoelhado diante dela, com as mãos vazias, apenas observando. Yara olhou para o desenho por um longo tempo. Seu olhar suavizou. Ela entendeu que eu não viera para destruir, nem para colher ou matar. Eu viera por uma devoção à beleza que meu mestre me transmitirá. Ela sentiu levemente, um reconhecimento silencioso que valia ouro. Começamos o diálogo mais estranho do mundo. Desenhei prédios altos do Japão e ruas cheias de carros. Yara olhou com pavor, desenhou em resposta uma fogueira e um monte de ossos brancos. Para ela, a cidade era morte. Em contrapartida, ela me desenhou o ritmo da floresta, como os pássaros migram com as estações, como as formigas marcham sinalizando a tempestade. Através daqueles esboços rústicos, percebi que Yara tinha uma alma imensamente refinada. Ela não era uma selvagem, era uma filósofa da natureza. Cada traço seu carregava um respeito absoluto por todos os seres vivos. De repente, Yara parou. Ela encostou o ouvido no chão da caverna. Seu rosto endureceu, a doçura desapareceu num instante, substituída pelo instinto de um predador em alerta máximo. Ela se levantou num salto, apagou a fogueira com uma pequena poça de água e sinalizou para que eu ficasse imóvel, sem emitir som algum. Antes que eu pudesse entender, um ruído estranho veio de fora da caverna. Não era um animal, nem o vento. Era o som de metal batendo em rocha e o bip muito baixo de algum dispositivo eletrônico funcionando. Meu coração disparou. O grupo de caçadores. Eles estavam muito perto. Yara olhou para mim, com um olhar cheio de desconfiança e um lampejo de decepção. Talvez estivesse se perguntando se aqueles lá fora eram meus cúmplices. Balancei a cabeça freneticamente, segurando sua mão com força, tentando transmitir pelo olhar a urgência: não sou eu. Estou do seu lado. Na escuridão densa da caverna, enquanto os passos dos estranhos ficavam cada vez mais nítidos, a linguagem desapareceu por completo. Restaram apenas 2 corações batendo acelerados e uma conexão frágil construída em páginas de rascunho. Yara empunhou seu arco de madeira, sua sombra projetada na parede como uma divindade protetora. O silêncio agora não era mais paz, era o prelúdio de uma guerra. E naquele silêncio, eu soube que minha busca pela flor da lua havia oficialmente entrado em um capítulo de sangue. A escuridão envolveu a caverna quando Yara apagou a fogueira.
O espaço tornou-se subitamente denso, eu só conseguia ouvir as batidas frenéticas do meu coração contra o peito e a minha própria respiração ofegante. Lá fora, o som de passos esmagando folhas secas ressoava ritmicamente, acompanhado pelo chiado característico de um dispositivo eletrônico rastreando o sinal. Era o som da civilização, mas no meio da selva, soava estridente e perigoso como o bote de uma cobra venenosa. Yara postou-se rente à parede de pedra, seu corpo imóvel como uma estátua esculpida em ébano. Seus olhos brilhavam com uma luz gélida voltada para a entrada da caverna. Ela não olhava para mim, mas eu sentia a suspeita queimando em silêncio no seu coração. Aqueles homens lá fora traziam metais e sons idênticos aos meus. Seria eu o informante? Ignorei a dor na perna e me arrastei até ela. Balancei a cabeça bem devagar, com as mãos abertas para mostrar as palmas vazias, olhando para Yara com súplica. Não sou eu. Eu não pertenço a eles. O barulho lá fora diminuiu até sumir na cortina de chuva que voltava a engrossar. O grupo de caçadores talvez tivesse errado o caminho ou se perdido no terreno acidentado ao redor da caverna. Yara permaneceu imóvel por um longo tempo, suas orelhas movendo-se levemente, filtrando cada vibração do ar. Quando teve certeza de que a ameaça passará, relaxou os ombros, mas a tensão não desapareceu de seu rosto. Ela voltou-se para mim e olhou para o caderno ainda aberto na página da Flor da Lua. Yara ajoelhou-se e, com um dedo áspero, tocou delicadamente o miolo da flor que eu desenhara com grafite. Ergueu os olhos para mim e iniciou uma sequência de gestos estranhos. Retirou de uma pequena fenda na rocha um punhado de sementes vermelho escuras e uma folha murcha que ainda preservava o formato exótico da Flor da Lua. Colocou a folha na palma da minha mão e, com a outra, apontou para o pico mais alto, escondido atrás das névoas da Amazônia. Através de sinais manuais e sons melódicos, Yara começou a contar. Ela apontou para a flor, depois pressionou a mão contra o chão e fechou os olhos, como se ouvisse as batidas do coração do planeta. Ela queria dizer que a Flor da Lua não era apenas uma planta. Era o coração da floresta, coração da floresta. Se aquela flor fosse colhida, a seiva vital da selva secaria, os rios parariam de correr e a escuridão envolveria as tribos para sempre. Era uma maldição antiga. Quem tocasse a Flor da Lua com ganância seria engolido pela floresta, mas se a flor desaparecesse, a floresta morreria com ela. Yara desenhou um grande círculo na areia da caverna e, com um galho, fez marcas de destruição dentro dele. Apontou para fora, onde o som das máquinas ecoara antes. Seu olhar transbordava indignação. Aqueles caçadores não buscavam a beleza, buscavam dinheiro e uma imortalidade ilusória através das propriedades medicinais da flor rara. Eram vermes tentando arrancar o coração da mãe natureza. Flor da Lua! Murmurei, sentindo o peso da maldição sobre meus ombros. Yara me encarava fixamente. Parecia travar uma batalha interna. De um lado, o ódio pelos estrangeiros enraizado em seu sangue. Do outro, a realidade de que os caçadores possuíam dispositivos que ela não compreendia. Ela precisava de alguém que conhecesse o outro lado para enfrentá-los. Subitamente, Yara pegou minha mão e a colocou sobre o punho do seu arco de madeira. Foi um gesto de confiança, ou talvez um juramento sagrado. Ela me mostrou que o ferimento na perna já estava estancado e coberto com uma nova camada de resina verde escura. Ela queria que eu ficasse de pé. A jornada para proteger o coração da floresta precisava começar agora, antes que os caçadores encontrassem a entrada para o vale secreto. Esforcei-me para levantar, suando de dor, mas a determinação nos olhos de Yara me transmitia uma energia estranha. Coloquei a mochila rasgada nos ombros, deixando para trás os drones estragados e levando apenas o caderno e a única lente que restara intacta. Yara guiou-me por uma saída estreita nos fundos da caverna, esgueirando-se por fendas onde, sem um guia, eu ficaria preso para sempre. Ao sair da caverna, um novo mundo revelou-se. Não era mais a trilha antiga, mas um vale coberto por uma névoa densa, onde árvores colossais tocavam o céu e suas raízes se entrelaçavam como monstros pré-históricos. Vamos, gesticulou Yara com um aceno de cabeça decidido. Entramos na névoa, iniciando a marcha em direção ao topo da cachoeira, onde a Flor da Lua aguardava a lua vermelha para desabrochar. Eu sabia que,
A partir daquele instante, eu não era mais um fotógrafo em busca de fama. Eu me tornará parte da maldição, um guerreiro relutante na luta pela alma da Amazônia. Yara ia à frente, sua silhueta aparecendo e desaparecendo na bruma como um fantasma da selva. Cada passo nosso era agora vigiado por milhares de olhos ocultos na folhagem, e cada respiração trazia o gosto amargo do perigo iminente. Os caçadores tinham armas e rastreadores, mas não tinham a proteção da floresta. Nós, por outro lado, tínhamos um ao outro e um juramento de proteger o coração pulsante da selva. Deixamos o Vale da Neblina quando o sol começou a penetrar as camadas espessas de folhas, criando colunas de luz pálida que dançavam sobre o solo úmido. Yara guiava-me por uma trilha que meus olhos leigos jamais reconheceriam, esquivando-se de arbustos espinhosos e raízes gigantescas que surgiam como o dorso de dragões terrestres. À medida que avançávamos, o som das águas ficava mais forte, até que um braço de rio do Alto Amazonas surgiu diante de nós, feroz, turvo e transbordando poder. Yara parou junto a um matagal de juncos mais altos que um homem. Ela afastou as folhas secas, revelando uma pequena canoa de casco único, esculpida em um único tronco de madeira de lei, escondida sob as copas que pendiam sobre a água. Era o nosso único meio de atravessar aquele trecho de corredeiras antes que os caçadores nos cercassem. Ajudei-a a empurrar a embarcação para a correnteza. Minha ferida na perna ainda latejava a cada movimento brusco, mas a tensão extrema me fazia esquecer tudo. Assim que subimos, Yara empunhou o remo de madeira, um som que rasgou a serenidade da selva ecoou atrás de nós. Vrum, e vrum. Era o som de motores. Não um, mas 2 barcos a motor de alta velocidade cortavam a água, surgindo da curva rio abaixo. Eles nos acharam, gritei, embora Yara não precisasse entender minhas palavras para reconhecer o perigo. Ela rangeu os dentes, os músculos de seus braços bronzeados se retesaram e ela deu uma remada vigorosa que lançou a canoa para o meio do fluxo intenso. O rio naquele trecho era estreito e repleto de rochas submersas que surgiam como dentes de serra. Essa era a nossa única vantagem, o conhecimento do terreno contra a força bruta das máquinas. O grupo de caçadores ilegais apareceu em nosso campo de visão. Usavam roupas camufladas sujas e tinham rostos cruéis sob bonés abaixados. Um homem de pé na proa do primeiro barco não segurava uma câmera como eu, mas sim um rifle de caça brilhante. Ele apontou para nós, gritando ordens em um português chulo e agressivo. Pá! O tiro ecoou por todo o rio. Uma bala atingiu a borda da nossa canoa, estilhaçando pedaços de madeira bem perto dos meus pés. Joguei-me no fundo do barco, com o coração parecendo que ia explodir. Yara permaneceu firme, seus pés agarrados ao casco como raízes em rocha. Ela não hesitou, seus olhos estavam focados nos redemoinhos à frente. Esquerda! Olhe, à esquerda, apontei para um banco de pedras onde a água espumava branca. Yara entendeu. Ela manobrou o remo, guiando a frágil embarcação por uma fenda estreita entre 2 grandes rochas. O barco motorizado dos caçadores, sendo mais volumoso, começou a ter dificuldades. Seus motores urravam freneticamente, tentando nos seguir, mas eram impedidos por bancos de areia e pedras submersas. Subitamente, uma sombra gigantesca agitou-se sob a água turva. Jacaré-Saçu, os carrascos das águas amazônicas, foram despertados pelo barulho dos motores. Eles começaram a emergir, cabeças rugosas e olhos gélidos surgiam por toda a parte. Um jacaré de quase 4 metros lançou-se da margem, quase virando o barco dos perseguidores. Aproveitando que os inimigos estavam confusos com os monstros aquáticos, Yara soltou o remo e sacou o arco de madeira em seu ombro. Seu movimento foi tão rápido e preciso que mal viu um vulto passar. Vupt! Sua flecha envenenada cravou-se no ombro do homem armado no primeiro barco. Ele soltou um grito de dor e o rifle caiu na água com um baque surdo. O barco perdeu o controle, colidindo com um tronco podre na margem e começando a soltar fumaça. No entanto, o segundo barco continuava na cola. Eles pararam de atirar a esmo e focaram em nos prensar contra o paredão de pedra. A distância encurtava, 10 metros, 8 metros, 5 metros. Vi nitidamente o sorriso perverso do piloto do outro lado. Ele brandiu um gancho de ferro, preparando-se para lançá-lo e rebocar nossa canoa.
Não deixe que eles encostem, berrei. Olhei ao redor em busca de qualquer coisa que servisse de arma. Minha mochila. Retirei o flash externo da minha câmera. Embora a bateria estivesse fraca, ainda restava um pouco de energia. Ajustei a potência para o nível máximo. Quando o barco motorizado estava a apenas algumas braçadas de distância, levantei-me, apontei o flash diretamente para o piloto e apertei o botão repetidamente. Flash. 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 Feixes de luz branca de alta intensidade dispararam continuamente na penumbra da floresta. O piloto ficou subitamente cegado. Ele levou a mão ao rosto e, involuntariamente, virou o leme com força demais. O barco inclinou-se violentamente, arremessando os 2 caçadores no rio infestado de jacarés famintos. Seus gritos foram rapidamente abafados pelo rugido das águas e pelas chicotadas de caudas poderosas sob a superfície negra. Yara olhou para mim por um segundo, seus olhos mostrando uma ponta de surpresa diante da minha estranha arma de luz. Um leve aceno de cabeça serviu como agradecimento. Tínhamos conseguido despistá-los por hora, mas eu sabia que era apenas o começo. A canoa desceu um pequeno declive de água, com a espuma branca saltando. À frente, o rio se alargava, mas estava cheio de raízes entrelaçadas como um labirinto. Yara guiou o barco para um pequeno igarapé escondido atrás de densas palmeiras de buriti. A quietude retornou, restando apenas a respiração ofegante de 2 sobreviventes que acabavam de voltar do limiar da morte. Minhas roupas estavam encharcadas, a ferida na perna voltou a sangrar pelo esforço, mas dentro de mim ardia uma chama de esperança. Eu não era mais um observador externo, eu tinha entrado de fato nesta guerra. Yara recolheu o remo e sinalizou para que eu me abaixasse. Precisávamos nos esconder antes que a noite caísse, pois a Amazônia noturna não abriga apenas inimigos humanos, mas também espíritos e maldições que minha tecnologia nunca soube nomear. O rio continuava a fluir, levando consigo o segredo da flor da lua para o coração da selva, e nós, 2 estranhos de mundos opostos, seguíamos no mesmo barco, encarando um destino sem volta. O rio agressivo ficou para trás enquanto Yara conduzia habilmente a canoa para um pequeno canal, onde as folhas de palmeira se entrelaçavam densamente como uma cortina de proteção natural. O som dos motores dos caçadores silenciou-se, substituído pelo coro dos insetos que começava a zumbir com o cair da tarde, tingindo de vermelho um canto do céu amazônico por entre as frestas da folhagem. Yara sinalizou para que eu subisse à margem. Minhas pernas tremiam, a ferida na panturrilha, após a perseguição de tirar o fôlego, começou a protestar com pontadas agudas de dor. Ela me amparou através de uma vegetação fechada, subindo por um paredão rochoso íngreme escondido atrás de uma pequena cachoeira. Ali, surgiu uma fenda estreita na rocha, espaço suficiente apenas para 2 sentados com as pernas encolhidas, mas um forte excelente para observar o inimigo do alto sem ser detectado. Recuamos para dentro da fenda. O espaço exíguo fazia com que a respiração de um tocasse a pele do outro. O aroma de Yara, uma mistura de resina, suor e uma erva pura e refrescante, envolvia meus sentidos. Ela não disse nada, verificando rapidamente meu ferimento com seus dedos longos e ásperos, porém imensamente calorosos. Ao certificar-se de que a ferida não abrirá mais após o salto para o barco, ela sentiu levemente, um raro gesto de conforto. Lá fora, a noite caiu rápido como um manto de veludo negro. O tom da floresta começou a mudar, do canto dos pássaros diurnos para uivos fantasmagóricos de bandos e o bater de asas de morcegos gigantes. Na escuridão da fenda estreita, o silêncio entre nós não carregava mais a hostilidade ou a desconfiança dos primeiros dias. Era uma quietude compartilhada, onde nossos corações pareciam buscar um ritmo comum. Tirei da mochila a câmera com a lente quebrada. Sua tela estava trincada, mas quando apertei o botão de ligar, um pequeno milagre aconteceu, ela brilhou fracamente. Girei o visor para Yara. Ela se assustou, recuando um pouco, a mão tocando instintivamente o cabo da faca de pedra. Sorri, sinalizando para que olhasse para o enquadramento. Eram as fotos que eu tirara antes da tempestade. Flores exóticas, folhagens de formas bizarras e até um momento que capturei escondido enquanto ela estava à beira do riacho. Na foto, ela não era uma guerreira fria, mas a alma da floresta, pura e radiante sob a luz salpicada do sol.
Yara fixou o olhar na tela minúscula. Levou a mão ao próprio rosto no visor eletrônico, com os olhos arregalados de espanto. Era a primeira vez que se via através do olho da civilização. Tentei explicar por gestos que era assim que eu via o mundo, através de lentes, para guardar momentos eternos. Ela inclinou a cabeça, pensativa. Então, pegou delicadamente a câmera quebrada e levou aos olhos como eu fazia, mas não olhou pela lente, e sim por uma fresta entre o aparelho e a rocha. Yara! Chamei seu nome, a voz suave como um suspiro. Ela voltou-se para mim. Na luz pálida da tela da câmera, seus olhos eram profundos como o abismo do Amazonas, mas escondiam um brilho gentil nunca visto antes. Ela pousou a câmera e pegou minha mão, colocando-a contra a rocha fria. Encostou meu ouvido na pedra e sinalizou para que eu fechasse os olhos. A princípio, não ouvi nada além do estrondo distante da cachoeira. Mas então, ao relaxar e focar totalmente no tato, um novo mundo sonoro emergiu. O som das raízes infiltrando-se nas fendas das pedras, o ruído de insetos minúsculos caminhando pelo musgo e a pulsação abafada dos lençóis freáticos nas profundezas da terra. A floresta estava respirando. Yara estava me ensinando a ouvir a selva com o coração, em vez de apenas observá-la com os olhos gananciosos de um fotógrafo. A distância entre nós encurtou enquanto ambos nos apoiávamos na parede estreita. Senti seu ombro encostar no meu, uma confiança silenciosa. Naquela escuridão, minha identidade como um jovem urbano de Tóquio ou a dela como uma nativa da Amazônia não importavam mais. Éramos apenas duas almas buscando abrigo uma na outra em meio a um reino de perigos. Yara começou a contar histórias, não com palavras, mas com sons simulados. Imitou o chamado de uma onça para o filhote, o farfalhar do vento anunciando a tempestade e o sussurro da flor da lua prestes a desabrochar. Ouvi fascinado, sentindo-me transportado a milhares de anos atrás, quando humanos e natureza ainda compartilhavam o mesmo fôlego. Peguei o caderno e desenhei um círculo simbolizando a lua vermelha e a flor da lua. Apontei para o desenho e depois para ela, expressando que ela era a guardiã daquela flor. Yara olhou para o esboço, tocou levemente minha mão e, com o polegar, desenhou um pequeno círculo na palma da minha mão. Era um sinal de compromisso, uma linguagem que não precisava de termos, mas carregava o peso de 1000 juramentos. Naquela noite, na fenda estreita da rocha, um sentimento floresceu naturalmente como orquídeas em troncos seculares. Não houve beijos ou declarações eloquentes, apenas toques acidentais carregados de eletricidade e o calor compartilhado no frio da neblina noturna. Percebi que, por mais árdua que fosse a jornada à frente e por mais cruéis que fossem os caçadores, eu nunca deixaria Yara lutar sozinha. A selva continuava a rugir lá fora, mas dentro daquela rocha, uma paz estranha reinava. Adormeci com minha mão ainda entrelaçada à de Yara, sonhando com o desabrochar da flor da lua, onde a lua vermelha apagava todas as fronteiras entre dois mundos completamente distintos. O amanhecer na Amazônia não traz delicadeza. Ele chega com uma luz cinzenta, atravessando a névoa espessa que emana do solo úmido. Yara me acordou com um toque leve no ombro. Seu olhar era de alerta, suas orelhas moviam-se sutilmente, filtrando as menores vibrações da selva. Não tínhamos tempo para saudações, o silêncio era a regra suprema de sobrevivência naquele momento. À nossa frente estava a terra morta, uma vasta faixa de pântano onde o rio era estancado por raízes de mangue e manchas gigantescas de aguapés. Era o único caminho para o Vale da Flor da Lua sem sermos interceptados pelos caçadores no curso principal. Mas o preço era o perigo constante que espreitava sob a água turva. Fique logo atrás de mim, sinalizou Yara com um movimento de cabeça. Ela segurava um galho longo, sondando cautelosamente cada passo sobre os montes de terra instáveis. O odor fétido de folhas apodrecidas e carcaças de animais em decomposição era sufocante. Cada passo meu era pesado como chumbo. A lama engolia minhas botas de trilha, às vezes subindo até o joelho, ameaçando puxar o estranho para um abismo profundo. Sob as folhas largas, cobras papagaio de um verde esmeralda repousavam enroladas, esperando apenas um movimento descuidado para desferir um bote mortal. Prendi a respiração, o suor escorrendo pela espinha, sem tirar os olhos das costas firmes de Yara. No meio do caminho, o ar tornou-se subitamente estático.
Os pássaros pararam de cantar e até o som dos insetos desapareceu. Yara estancou de repente, seu nariz contraiu-se como o de um animal farejando o cheiro de metal. Clac! Um som seco ecoou logo abaixo dos pés de Yara. Meu coração pareceu parar. Antes que ela pudesse reagir, uma armadilha de ferro gigantesca, uma arma cruel usada por caçadores para pegar onças ou porcos do mato, saltou de sob as folhas mortas. Yara, gritei, lançando meu corpo para a frente. Em um instante de vida ou morte, usei todas as minhas forças para empurrar o ombro dela. Ela caiu de lado, escapando dos dentes de aço afiados por um triz. Mas eu não tive a mesma sorte. Devido à inércia e ao solo escorregadio, minha perna direita deslizou para a zona de impacto da armadilha. Nope! A dor chegou como uma descarga de alta tensão, dilacerando meus nervos. Os dentes de aço cravaram-se na minha panturrilha, perfurando o tecido grosso da calça de proteção e afundando na carne. Caí de joelhos na lama, o grito sufocado na garganta pela agonia extrema. Sangue vivo começou a escorrer, encharcando a lama negra e viscosa. Yara rastejou rapidamente de volta, seus olhos transbordando choque e uma culpa profunda. Ela lançou-se ao meu lado, as mãos trêmulas tocando a armadilha de ferro. Os caçadores haviam passado uma camada de graxa suja nas molas, tornando impossível abri-la com as mãos nuas. Não se preocupe comigo. Rangei os dentes, suando frio, tentando não olhar para o ferimento que sangrava. Yara não desistiu. Ela olhou ao redor desesperadamente, até que seus olhos pararam na câmera quebrada pendurada ao meu lado. Ela apontou para o aparelho e depois para a fresta da armadilha. Queria usar algo sólido como alavanca. Entendi a intenção e, trêmulo, desmontei a lente de aço maciço que restara, o último patrimônio da minha carreira fotográfica, e entreguei a ela. Yara usou toda a sua força vital, encaixando a lente entre as mandíbulas de aço e usando um grande galho de madeira como alavanca. As veias de seu pescoço saltaram, sua respiração ofegante misturando-se ao render do metal. Crack! A armadilha abriu o suficiente para que eu retirasse a perna. A lente da minha câmera foi esmagada, o vidro estilhaçado sob a pressão terrível, mas eu não me importava. Caí para trás, arquejando. Yara rapidamente rasgou uma tira de sua própria vestimenta, envolvendo firmemente o ferimento para estancar o sangue. Ela olhou para mim, e naqueles olhos profundos, pela primeira vez, brilhou uma emoção intensa. Ela encostou a testa na minha por um segundo, um gesto sagrado de gratidão do povo da floresta. Obrigado, balbuciei em japonês, sabendo que ela não entenderia, mas nossos olhares disseram tudo. No entanto, o cheiro do sangue começou a atrair convidados indesejados. Sob a água turva, círculos de ondas começaram a se espalhar. Uma sucuri gigantesca aproximava-se, e mais longe ouvia-se o farfalhar de queixadas agitadas. Precisamos ir agora, sinalizou ela com urgência. Ela me ajudou a levantar. Apoiei o braço em seu ombro, tentando concentrar o peso na perna esquerda. Cada passo agora era um suplício, como se 1000 agulhas perfurassem meus ossos. Mas, olhando para a determinação nos olhos de Yara, eu sabia que não podia desmoronar. Arrastamo-nos pelo pântano, entre a morte verde de um lado e as armadilhas cruéis dos homens do outro. Ao cruzarmos a fronteira do pântano, quando pisamos no solo firme da base do vale, desabei sob uma árvore colossal. Yara colheu rapidamente folhas com alto poder antisséptico, mastigou-as e aplicou sobre a ferida. A dor diminuiu um pouco graças à resina fresca, mas minha perna direita já estava inchada. Sentamos ali, sob a sombra da floresta, nossas respirações fundindo-se. Olhei para trás, para o caminho mortal do pântano que acabáramos de vencer. A Amazônia não me testava apenas através da natureza, mas através da própria crueldade da minha espécie. Mas entre as armadilhas de ferro e a lama fétida, eu encontrara algo mais valioso que a flor da lua, o sacrifício e um elo inquebrável com aquela garota da selva. Yara segurou minha mão, a palma dela ainda estava manchada com um pouco do meu sangue e terra. Ela olhou para o topo da cachoeira distante, onde a lua vermelha estava prestes a reinar. Tínhamos atravessado o campo da morte, mas a verdadeira batalha para proteger o coração da floresta estava apenas começando.
A dor da ferida deixada pela armadilha de ferro começou a passar de um latejar agudo para uma dormência insistente que subia pela espinha. Deitei-me apoiado no tronco de uma árvore secular, minha respiração pesada misturando-se ao farfalhar da selva enquanto o crepúsculo se apagava. Yara sentava-se não muito longe de mim, sua silhueta projetava-se longa no solo úmido, solitária e estática como uma estátua esculpida na própria tristeza da floresta antiga. Após aplicar o remédio, ela não demonstrava mais a pressa de uma guerreira que acabará de atravessar o campo da morte. Olhava fixamente para as copas das árvores à frente, onde vestígios de uma antiga aldeia ainda resistiam sob camadas de cipós entrelaçados. Era uma ruína que, para um olho comum, pareceria apenas blocos de pedra naturais cobertos por musgo. Mas eu, com os olhos de um fotógrafo, reconheci os pilares de madeira apodrecida com formas artificiais e os fragmentos de cerâmica enterrados sob o tapete de folhas. Yara levantou-se e sinalizou para que eu tentasse caminhar mais um curto trecho. Entramos no centro daquelas ruínas. Uma atmosfera de luto e melancolia envolveu o espaço, fazendo-me estremecer apesar da alta temperatura da Amazônia. Yara parou diante de uma grande laje de pedra, sua superfície estava marcada por sulcos profundos e manchas negras que não eram de musgo, mas pareciam cicatrizes de queimaduras de muito tempo atrás. Ela ajoelhou-se, suas mãos trêmulas tocando a pedra. Pela primeira vez desde que a conheci, vi aqueles ombros rígidos estremecerem. Não houve choro, apenas um silêncio estilhaçado. Yara começou a contar, não com sinais comuns, mas através de uma narrativa espiritual dolorosa. Apontou para as marcas de fogo nos pilares e simulou dragões de chamas saindo de longos tubos de aço. Fiquei paralisado. Armas. Motosserras. Fogo. Ela desenhou na terra a imagem de uma aldeia vibrante, com crianças correndo e anciãos tecendo cestos. Então, com um gesto brusco, apagou tudo, deixando apenas um vazio poeirento. O olhar de Yara ardeu com um fogo de ódio profundo ao apontar para si mesma e depois para os ossos esbranquiçados que surgiam sob a árvore colossal. Ela era a última. A única testemunha viva de um massacre brutal cometido por exploradores de madeira anos atrás para tomar aquela terra sagrada. Sua família, seu clã, todos tombaram sob os canos das armas daqueles que se diziam civilizados, homens que se pareciam comigo na cor da pele, nas roupas e nos dispositivos de metal frio. Senti meu peito apertar. Uma vergonha invisível transbordou. Olhei para o meu traje de proteção especializado, para o relógio eletrônico piscando no meu pulso. Aos olhos de Yara, eu não era apenas um fotógrafo perdido, eu era o representante do mundo que lhe roubara tudo. Sua frieza e vigilância durante todos esses dias tinham agora um motivo amargo demais. Ela me salvara, mas, no fundo, lutava constantemente contra o demônio do ódio que clamava por uma dívida de sangue contra os de fora. Yara levantou-se num salto, foi até o oco de uma árvore secreta e retirou um colar feito de dentes de animais e sementes escuras. Colocou-o no pescoço, e seu olhar tornou-se mais afiado e temível do que nunca. Apontou em direção ao Vale da Flor da Lua e fez um gesto de corte no pescoço, decidido e fatal. Sua mensagem era clara, ela não deixaria a história se repetir. A Flor da Lua era o último espírito restante de seus ancestrais, e qualquer um que ousasse tocá-la com maldade enfrentaria sua vida disposta a eliminá-los. O ódio de Yara pelos estrangeiros não era um preconceito, era uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Olhei profundamente nos olhos de Yara, tentando transmitir uma empatia que não precisava de palavras. Peguei meu caderno. Virei na página onde desenhara a garota amazônica ao lado da Flore, com o lápis de carvão, risquei as imagens das minhas câmeras e drones. Queria que ela soubesse que eu renunciava a tudo aquilo para estar ao seu lado, para proteger o que ela tanto zelava. Naquela noite, sentamos entre as ruínas da antiga aldeia. O som da floresta ecoava como o lamento das almas que partiram. Yara não se sentava mais longe, estava logo ao meu lado, mas entre nós havia a distância imensa de um passado sangrento. Entendi que a confiança que ela me depositava naquele momento era a coisa mais milagrosa e frágil do mundo. Um pequeno erro, uma traição involuntária, e a muralha de ódio em seu coração desabaria, engolindo a ambos. Olhei para o céu, onde as estrelas da Amazônia brilhavam como diamantes sobre um veludo negro.
O segredo de Yara transformará minha busca por uma flor rara em uma jornada de redenção. Eu não buscava mais a beleza para uma fotografia, buscava a salvação da minha própria alma diante dos pecados do mundo ao qual eu pertencia. Sob o luar pálido, Yara começou a afiar sua ponta de flecha de pedra. O som do atrito, sorte, sorte, ressoava na noite deserta, rítmico como a pulsação de um coração ferido, mas que nunca deixará de lutar. Eu sabia que amanhã, conforme nos aproximássemos da flor da lua, os caçadores também se aproximariam da morte, caso ousassem cruzar a última linha da tolerância no coração desta garota. A alvorada do 10º dia não trouxe calor. Ela se infiltrou pelas camadas densas da copa das árvores, lançando sobre o solo úmido feixes de luz pálidos e gélidos. Acordei com uma sensação de inquietação pesando no peito. Minha perna ferida estava menos inchada, mas ainda latejava a cada movimento brusco. Yara já estava de pé há muito tempo. Ela observava o horizonte na beira do vale, com os olhos fixos no topo da cachoeira envolta em névoa, onde a flor da lua se preparava para seu ciclo final de florescimento. A confiança entre nós, após a noite na aldeia antiga, havia se tornado um elo estranhamente forte. Yara não me olhava mais como um predador olha para a presa, mas com a cumplicidade silenciosa de 2 sobreviventes. Ela me entregou um punhado de frutos silvestres suculentos, de sabor azedo, mas o suficiente para despertar meus sentidos exaustos. Começamos a nos mover em direção ao coração da selva. Mas a natureza tem sua própria maneira de lembrar o homem de sua arrogância. Enquanto atravessávamos uma estreita saliência rochosa, onde a vista se abria para toda a floresta abaixo, um som que não pertencia à natureza ecoou subitamente. Não era um pássaro, nem o vento soprando pelas fendas. Era um bip, bip, rítmico, seco e calculista. Parei subitamente. Meu coração disparou. O som vinha do fundo de uma pequena bolsa que eu havia esquecido no fundo da mochila desde os primeiros dias. Com as mãos trêmulas, abri o zíper. Um dispositivo de rastreamento reserva, que eu pensava estar totalmente destruído após o deslizamento, piscava uma luz verde frenética. O circuito interno, por algum milagre cruel, havia se reativado devido à umidade ou a algum impacto acidental durante a caminhada. O horror foi maior quando, no alto do céu, vi um pequeno ponto preto circulando. Era o meu drone, não o que eu carregava, mas o que perdi na tempestade do capítulo 2. O grupo de caçadores o encontrara, consertara e, o mais importante, ativar a função voltar para casa ou localizar proprietário através do sinal sincronizado do rastreador que eu tinha em mãos. Não, agora não, murmurei, batendo o dispositivo contra uma rocha para esmagá-lo. Mas era tarde demais. O som do motor do drone mudou de tom, mergulhando mais baixo para marcar nossa posição exata. Logo em seguida, do sopé do vale, ecoou o rugido dos motores de barcos e quadriciclos. O sinal fora transmitido. A localização secreta da flor da lua fora exposta. Yara ficou paralisada. Ela olhou para o rastreador estilhaçado aos meus pés e depois para a ave de ferro que pairava sobre nós. Seus olhos passaram do choque à consternação e, finalmente, a uma fúria absoluta. No mundo dela, não existe o conceito de acidente. Existe apenas a verdade. Eu trazia o dispositivo, e o dispositivo guiara o inimigo. Ela recuou um passo, e o arco que estava em seu ombro já estava armado em um piscar de olhos. A flecha de pedra pontiaguda apontava diretamente para o meu peito. Seu olhar naquele momento era mais frio que a morte, ardendo com o fogo da traição. Tudo o que vivemos, os desenhos no caderno, o salvamento no pântano, o abrigo na caverna, parecia ter virado fumaça. Yara, escute. Não foi por querer. Gritei em japonês, com as mãos erguidas e lágrimas nos olhos. Eu não queria que isso acontecesse. Foi um acidente. Yara não entendia minhas palavras, ou talvez não quisesse mais entender. Para ela, eu era o cavalo de Troia moderno, alguém que usará a fragilidade e desenhos emocionantes para enganá-la, apenas para trazer os assassinos ao lugar mais sagrado de seu povo. Ela soltou um grito dilacerante, um som que carregava a dor de quem foi, mais uma vez, apunhalado pelas costas pelo mundo civilizado. Ela não atirou. Talvez um resto de sentimento tenha impedido seus dedos de soltar a corda.
Em vez disso, Yara deu as costas e lançou-se na vegetação densa com a velocidade de uma onça. Deixou-me sozinho no topo da colina, sob a vigilância do drone que pairava como um olho da morte. Yara! Espere! Tentei correr atrás dela, mas a perna ferida me fez desabar no solo pedregoso. Vi sua silhueta desaparecer no verde escuro da selva, sentindo que acabará de perder a coisa mais preciosa da minha vida. Lá embaixo, o som das máquinas se aproximava. Eu podia ouvir as gargalhadas dos caçadores e o ronco das motosserras começando a abrir caminho pelo mato. Olhei para as minhas mãos, as mãos que indiretamente guiaram o mal. Uma revolta cresceu dentro de mim. Eu não podia deixar que terminasse assim. Se eu fui o causador desse pecado, eu deveria ser quem lhe poria fim. Peguei minha faca de selva e apertei as alças da mochila. A selva subitamente tornou-se hostil. O vento soprava mais forte, trazendo o cheiro de uma tempestade de sangue iminente. Eu não era mais um fotógrafo em busca do belo. Eu era um traidor em busca de redenção entre balas e flechas de ódio. Os caçadores já cruzavam a borda do vale. Vi o vulto do líder, o homem com a cicatriz no rosto, segurando um tablet, com os olhos brilhando de ganância ao ver as coordenadas da flor da lua marcadas em vermelho na tela. Eles avançavam para a cachoeira. E Yara estava lá, sozinha contra um exército armado até os dentes. Rangei os dentes, ignorando a dor lancinante na panturrilha, e me lancei em costa abaixo. Eu tinha que chegar antes deles. Tinha que encontrar Yara para explicar ou, ao menos, para morrer ao seu lado sob os pés daquela flor lendária. Essa traição involuntária nos colocará em lados opostos da guerra, mas o amor e o respeito pela selva seriam a única coisa capaz de me levar de volta para ela, em uma batalha final onde a vitória talvez fosse medida apenas pelo sacrifício. À frente, o estrondo da cachoeira soava como tambores de guerra. O céu da Amazônia tingia-se do vermelho profundo do poente, anunciando que a noite da lua vermelha estava próxima. E na escuridão que descia, a maior caçada da história da zona proibida oficialmente começava. O céu da Amazônia não mantinha mais sua neutralidade de selva, ele descia abaixo, denso com uma cor de chumbo mortal antes de explodir em um vendaval. A chuva desabou, não em gotas, mas em massas gigantescas de água que castigavam a floresta, apagando qualquer fronteira entre a terra e o céu. O som da chuva batendo nas folhas largas ecoava como tambores de guerra, abafando até o rugido da cachoeira distante. No meio daquele manto branco e opaco, eu me arrastava pela lama, com a respiração entrecortada e o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Yara! Yara! Meu grito foi engolido pela cortina de água assim que deixou meus lábios. Eu sabia que ela estava em algum lugar por perto, oculta como um espírito ferido entre os troncos seculares. E eu também sabia que os caçadores estavam logo atrás. O ronco dos motores dos quadriciclos rugia freneticamente na retaguarda, e as luzes potentes dos faróis varriam a chuva como olhos de demônios à espreita. Eles haviam chegado. Minha traição involuntária pavimentara uma estrada de sangue para que os tiranos entrassem no santuário. Subitamente, um estalo ensurdecedor ecoou perto do meu ouvido direito. Uma bala cravou-se diretamente no tronco ao meu lado, fazendo lascas de madeira voarem. Garoto! Pare aí mesmo! O grito do líder dos caçadores rugiu por um megafone, distorcido e repugnante. Você fez um bom trabalho guiando, agora saia da frente para pegarmos o que queremos. Virei-me e vi as silhuetas de 3 ou 4 homens segurando rifles, chapinhando na lama viscosa. Eles me olhavam com escárnio, como uma ferramenta que já perderá o valor. A fúria ferveu em minhas veias, superando o medo. Olhei para minha faca de selva e para a bolsa com meus últimos equipamentos. Eu tinha que fazer algo. Não podia deixar que tocassem em Yara. De um galho alto, uma sombra negra despencou como um raio. Yara apareceu. Ela não usava o arco, a chuva era pesada demais e lacear a corda, mas empunhava uma lança longa com ponta de obsidiana afiada. Ela investiu contra o homem da frente, seus movimentos foram tão rápidos que o caçador mal soltou um ganido antes de ser arremessado no lodaçal. Mas eles tinham armas demais. Atirem! Matem essa índia agora! Berrou o chefe.
Uma sucessão de clarões brotou dos canos dos fuzis. Yara rolou pelo chão, esquivando-se por entre raízes colossais em busca de abrigo. Vi seus olhos quando ela me encarou através da chuva, um olhar transbordando ódio e suspeita. Ela ainda achava que eu era o guia deles. Meu coração se despedaçou. Eu precisava provar. Precisava provar agora. Não corri em direção a Yara para buscar proteção. Pelo contrário, avancei contra o grupo de caçadores, gritando para atrair toda a atenção deles. Aqui! A flor da lua está nesta direção! Apontei para um despenhadeiro íngreme, no sentido oposto ao vale secreto que Yara protegia. Os caçadores hesitaram por um segundo. A ganância era sempre o ponto fraco deles. O líder fez sinal para que 2 me seguissem, enquanto ele continuava a disparar contra Yara. Corri como um louco, ignorando a perna ferida que protestava com dores lancinantes. A lama prendia meus pés, mas a vontade de redenção me empurrava mais longe do que nunca. Saquei da bolsa meus últimos sinalizadores de emergência. Ativei-os e os lancei em direção a arbustos distantes. Feixes de luz vermelha vibrante explodiram na névoa branca da chuva, criando alvos falsos que enganaram os sensores térmicos de seus óculos de proteção. Está lá! Vão rápido! Os caçadores, ludibriados, começaram a descarregar suas armas freneticamente contra os pontos de luz inofensivos. Aproveitando o caos, contornei o terreno. Das sombras de uma suma gigante, Yara emergiu. Sua lança estava encostada no meu pescoço, e seus olhos perfuravam minhas pupilas como se buscassem uma explicação final. Fiquei imóvel, sem resistência, deixando a água da chuva escorrer pelo meu rosto. Ergui a mão e, lentamente, quebrei o último rastreador GPS diante dela, lançando os destroços na enxurrada que rugia abaixo. Olhei para ela, usando todas as forças que me restavam para sinalizar com as mãos: eu morro com você. Yara estancou. Em um breve instante entre os tiros e os trovões, um brilho de compreensão iluminou seus olhos profundos. Ela baixou a lança. A dúvida não desapareceu por completo, mas deu lugar a uma aliança de vida ou morte. Ela agarrou minha mão, um aperto tão forte que chegava a doer, e me puxou para as entranhas da selva. A batalha sob a chuva continuou como um pesadelo interminável. Yara me guiou por túneis naturais sob raízes, onde podíamos flanquear o inimigo sem sermos vistos. Ela me ensinou a usar sementes explosivas da mata para criar sons falsos e resinas colantes para travar os mecanismos de suas armas quando baixavam a guarda. Eu não tinha armas de fogo, mas tinha a inteligência de quem conhecia a tecnologia que eles usavam. Usei o espelho reflexivo de uma lente quebrada para rebater a luz de seus próprios faróis, fazendo com que atirassem uns nos outros em meio ao pânico. Os gritos dos caçadores misturavam-se ao rugido da floresta em uma sinfonia fúnebre. A chuva ficava mais pesada, como se a própria selva estivesse em fúria. Um caçador aproximou-se demais do nosso esconderijo, ele ergueu o fuzil ao avistar o vulto de Yara. Sem pensar, eu me lancei, usando meu corpo como escudo para ela. A bala raspou meu ombro, um calor ardente como fogo me atingiu, mas não caí. Usei o tripé de metal que me restava para golpear com força a cabeça do caçador, deixando-o inconsciente no ato. Yara olhou para o sangue vermelho vivo que se espalhava pelo meu ombro, misturando-se à água. Ela não disse nada, mas aproximou-se e me amparou. A traição involuntária do capítulo anterior fora, naquele momento, lavada com o meu próprio sangue. Não éramos mais 2 estranhos de mundos opostos, éramos 2 guerreiros resistindo no olho do furacão para proteger o que era sagrado. Vamos, ela sussurrou um som curto, que parecia o sopro do vento em meio à tempestade. Continuamos a avançar rumo ao topo da grande cachoeira. Atrás de nós, os caçadores ainda rugiam, mas a determinação em meu coração agora era dura como diamante. Esta noite, a lua vermelha subiria e a flor da lua floresceria. A batalha não terminara, mas ao menos eu recuperara minha lealdade nos olhos do anjo da selva. Sob a chuva torrencial, 2 vultos, um forasteiro e uma nativa, fundiam-se em uma única jornada de redenção final pela Amazônia.
A chuva da floresta, após a tempestade, não cessou completamente, transformou-se em gotículas minúsculas de água, tecendo uma névoa ilusória que envolvia o topo da cachoeira sagrada. Arrastei-me ao lado de Yara, com o ombro ardendo devido ao ferimento à bala, mas, estranhamente, essa dor física desvaneceu-se diante da grandiosidade que se revelava diante dos meus olhos. Tínhamos atravessado as camadas mais densas da copa das árvores para pisar em um pequeno planalto de pedra, onde as águas do rio cruzavam o céu e depois despencavam no abismo, criando uma cortina de seda branca eterna. Yara parou, sua respiração estava ofegante, mas seus olhos brilhavam com uma reverência estranha. Ela largou a lança, ajoelhou-se no chão de pedra frio, com as mãos entrelaçadas sobre o peito. Olhei na direção de seu olhar. Entre as frestas das rochas que se projetavam perto da borda do abismo, onde o vapor da cachoeira criava um ecossistema próprio, um arbusto de flores estranhas erguia-se. Seu caule era frágil como se feito de jade, as folhas eram verde escuras e os botões de flores ainda estavam fechados, tímidos como as lágrimas da floresta. Aquela era a flor da lua. O céu da Amazônia começou, naquele momento, uma transformação arrepiante. As nuvens negras dissiparam-se, dando lugar a uma lua colossal que subia lentamente do horizonte da floresta profunda. Mas não era uma lua de prata normal. O branco marfim foi gradualmente invadido por uma cor vermelha vibrante, passando do rosa claro para a cor vermelha como o sangue de um coração batendo. O fenômeno do eclipse lunar total, a noite da lua vermelha que o professor Sato mencionara em suas anotações banhadas em lágrimas, estava começando. Quando aquela luz vermelha vibrante tocou os botões de flores, uma vibração invisível espalhou-se pelo espaço. Prendi a respiração, esqueci o ferimento, esqueci o grupo de caçadores que ainda vasculhava lá embaixo. Coloquei a mão na mochila, tirei a última lente avulsa que restava, tentei encaixá-la no corpo da câmera velha e quebrada. Queria guardar este momento, não pela fama, mas para provar que neste mundo ainda existem coisas sagradas que superam em muito a compreensão humana. Mas quando olhei através da lente, vi Yara. Ela estava se levantando, a lua vermelha tingia de rosa sua pele bronzeada e as tatuagens antigas em seus braços. Ela não parecia mais uma guerreira selvagem, mas sim uma deusa esperando o momento de comunhão com o universo. Ela voltou-se para me olhar. O primeiro sorriso realmente floresceu em seus lábios, um sorriso triste, mas cheio de benevolência. Ela estendeu a mão, sinalizando para que eu me aproximasse. Caminhei até o lado dela, parando na fronteira entre a vida e o abismo. O vento da cachoeira soprava para cima, trazendo frio e um aroma puro e comovente. E então, um milagre aconteceu. Sob a influência da lua vermelha, as pétalas da flor da lua começaram a estremecer levemente. Cada pétala branca como a neve, frágil como a asa de uma borboleta, desabrochava lentamente. Elas não floresceram imediatamente, mas sem pressa, ritmicamente, de acordo com a respiração da floresta antiga. Um aroma estranho emanou, não era intenso como o da rosa, não era forte como o das flores da floresta comumente vistas, mas sim elegante, fresco e frio, fazendo minha mente subitamente ficar extraordinariamente lúcida. Que lindo! Murmurei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, o espaço pareceu congelar. A lua vermelha refletia na espuma da cachoeira, criando um arco-íris vibrante na noite escura. A flor da lua brilhava intensamente, emitindo uma fosforescência suave, como se estivesse absorvendo a essência da lua para aquecer a floresta. Este era o coração da floresta, era a alma da tribo de Yara, era a razão pela qual, durante centenas de anos, os gananciosos tiveram que perder a vida. Yara aproximou-se do arbusto de flores. Ela não as tocou, apenas estendeu a mão para proteger as pétalas frágeis contra a ventania da cachoeira. Ela começou a cantar, uma melodia sem palavras, grave e antiga, misturando-se ao rugido da cachoeira. Seu canto era como uma oração, um pedido de desculpas enviado aos ancestrais, e um juramento de proteger este segredo até o último suspiro. Ajoelhei-me ao lado dela, colocando a câmera de lado. Percebi que nenhuma lente, nenhuma filmagem poderia retratar a beleza da vida neste momento. Tirar esta foto significava que eu levaria este segredo para o mundo exterior, e, mais uma vez, a ganância guiaria as armas para caçar aqui. Olhei para Yara,
Depois para a flor belíssima que tremulava sob a lua vermelha. Uma sensação romântica e trágica envolveu-nos. Éramos dois solitários no topo do mundo, testemunhando um milagre que milhões de pessoas nunca viriam. Segurei a mão de Yara, as mãos cheias de calos e marcas de sangue da batalha anterior. Ela não recuou, pelo contrário, entrelaçou seus dedos nos meus, apoiando a cabeça no meu ombro. No meio da cachoeira majestosa, sob a lua vermelha como sangue, estávamos lá, uma interseção bela entre duas civilizações, entre tecnologia e selvageria, entre amor e responsabilidade. O aroma da flor da lua envolvia-nos como uma bênção, mas também como um aviso. Pois logo no sopé da colina, os faróis dos caçadores já começaram a aparecer novamente. A tempestade estava prestes a desabar. A lua vermelha não duraria para sempre. Mas neste momento, o tempo parecia ter parado. Vi que não era mais Ren, o fotógrafo urbano. Eu era parte da floresta antiga, era o amante do anjo da Amazônia, e era o guardião da temporada de desabrochar da flor da lua. Aconteça o que acontecer, prometi silenciosamente em meu coração, olhando nos olhos mais brilhantes que as flores da floresta de Yara, eu protegerei você e este segredo, mesmo que custe a minha própria vida. A lua vermelha começou a entrar em sua fase mais vibrante, e a flor da lua também brilhava mais intensamente antes que a escuridão da batalha final desabasse. Uma cena romanticamente dolorosa, um prelúdio para um fim inevitável. A lua de sangue acabará de atingir o auge de seu esplendor quando um som estridente rasgou a atmosfera pura do topo da cachoeira. O disparo ecoou violentamente, ricocheteando nas paredes de pedra em ecos aterrorizantes. Uma bala cravou-se na rocha a centímetros do arbusto da flor da lua, estilhaçando fragmentos de pedra afiados. Yara reagiu instantaneamente, ela me empurrou com força para trás de uma saliência rochosa alta, ágil como um esquilo, agarrou sua lança e desapareceu na névoa espessa. Os caçadores haviam chegado. Não eram mais furtivos ou cautelosos, a ganância ao verem o brilho fosforescente da flor à distância os transformará em feras frenéticas. As luzes potentes das lanternas acopladas aos seus fuzis varriam o local, cortando a noite avermelhada. Encontramos! O garoto e a índia estão ali. Não atirem na flor, eu a quero intacta. Rugiu o líder dos caçadores, com a voz rouca e carregada de sede de sangue. Escondido atrás da pedra, meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. O cheiro acre de pólvora misturava-se ao aroma celestial da flor da lua, criando um contraste macabro. Vi o vulto de Yara movendo-se entre as fendas. Ela disparou uma flecha, o som do corte no vento foi seguido por um grito agonizante de um dos homens. Mas, imediatamente, uma rajada de tiros automáticos respondeu, triturando a vegetação ao redor dela. Parem! Não atirem mais! Gritei, tentando atrair a atenção deles para que Yara tivesse uma chance de recuar. Levantei-me do esconderijo com as mãos ao alto. Eu não tinha armas, nem equipamentos, restava apenas o corpo franzino de um forasteiro tremendo diante dos canos das armas. O líder deu um passo à frente da névoa, seu rifle ainda fumegando. Ele me olhou com desprezo e fez um sinal para que dois capangas me imobilizassem. Eles me jogaram contra o chão de pedra frio, torceram meus braços para trás e pressionaram o cano gelado de uma arma contra minha têmpora. Você achou que era um herói, fotógrafo? O líder aproximou-se da flor da lua, seus olhos brilhando com uma luxúria insana. Olhe só, isso vale mais que ouro puro. Uma única flor dessas e eu vivo como um rei pelo resto da vida. Ele voltou-se para a escuridão onde Yara se escondia. Ei, garota! Eu sei que está ouvindo. Apareça, ou eu estouro a cabeça do seu amante agora mesmo. O silêncio envolveu o topo da cachoeira, restando apenas o estrondo das águas e o uivo do vento. Rangei os dentes e gritei com todas as minhas forças. Yara, fuja! Não venha! Esqueça-me! A coronha de uma arma atingiu meu estômago, fazendo-me dobrar de dor, sem ar para falar. O líder deu um sorriso cínico e engatilhou a arma lentamente. O clique seco ressoou na noite deserta. Vou contar até 3. 1. Da névoa avermelhada, uma silhueta surgiu devagar. Yara.
Ela não carregava a lança, suas mãos estavam vazias ao lado do corpo, e seus olhos me fitavam com uma dor dilacerante. Ela me escolhera. Escolhera salvar a vida do homem que amava em vez de proteger a crença mais sagrada de seu povo. Meu peito se apertou, uma culpa amarga subiu pela garganta. Eu prometera protegê-la, mas agora eu era a corrente que a arrastava para a morte. Yara parou a 5 metros do líder. Ela estava ali, imponente e solitária sob a lua vermelha. O homem sorriu vitorioso, sinalizou para o capanga que me segurava e avançou para o arbusto, sacando uma faca de aço brilhante para cortar o coração da floresta. Não toque nela! Yara gritou em sua língua nativa, uma voz poderosa e cheia de indignação. O líder não deu ouvidos. Aproximou a lâmina do caule delicado. Naquele instante, vi Yara me olhar uma última vez, um olhar que continha um adeus e uma determinação de ferro. Ela não tinha intenção de se render. Estava apenas esperando por uma única oportunidade. Subitamente, Yara sacou do cinto uma semente explosiva que eu a ensinara a fortalecer com um pouco de pólvora dos sinalizadores. Ela lançou com força contra o arbusto, não para destruir a flor, mas para criar uma cortina de fumaça e um clarão ofuscante bem diante do rosto do líder. Bum! Uma explosão pequena, mas suficiente para desorientar completamente o espaço estreito. Aproveitando o momento de cegueira dos caçadores, Yara avançou como um furacão. Ela não veio até mim primeiro, mirou direto no líder. Uma luta corporal feroz começou entre a força bruta do caçador e a agilidade do anjo da selva. O homem que me segurava foi pego de surpresa e afrouxou o aperto. Não perdi a chance, dei uma cabeçada violenta em seu rosto e corri em direção a Yara. Balas começaram a voar caoticamente na fumaça. Outro caçador disparou, o projétil raspou o braço de Yara, fazendo-a cair perto da borda do abismo. Yara! Lancei-me sobre ela, protegendo-a em meio ao tiroteio. Os caçadores começaram a nos cercar. O líder, com o rosto fuliginoso, levantou-se e rugiu. Matem os dois! E depois peguem a flor! Naquele momento de vida ou morte, avistei a ponte única de pedra e raízes que ligava o topo da cachoeira ao resto da floresta. Era a única saída, e também a única entrada. Olhei para Yara, ela também olhava para a ponte. Uma ideia louca e trágica brilhou na mente de ambos. A batalha final não era mais sobre vencer, era sobre proteger. Peguei um pedaço de pedra afiado, olhei para os caçadores que avançavam e senti uma determinação que nunca tivera antes. Eles tinham armas, dinheiro e crueldade, mas nós tínhamos a selva, o amor e o sacrifício. A lua vermelha começou a empalidecer, dando lugar à escuridão profunda antes da alvorada. O confronto final atingira seu ponto mais crítico, onde cada respiração poderia ser a última. A atmosfera no topo da cachoeira estava densa com o cheiro de pólvora e o gosto metálico de sangue. A lua de sangue retirava-se para a escuridão, dando lugar a uma luz cinzenta de um amanhecer que surgia, um amanhecer que não trazia esperança, mas destruição. Senti meu peito comprimir-se ao ver Yara ajoelhada, seu braço sangrando, mas com os olhos ainda ardendo em uma determinação assustadora. Os caçadores perderam a paciência. O líder caminhou à frente, suas botas de couro batendo na rocha em sons secos. Ele apontou o cano escuro da arma para nós, com um sorriso cruel nos lábios. O jogo acabou, ratinhos. Vou cortar aquela flor, e vocês dois servirão de comida para os jacarés lá embaixo. No instante em que ele terminou de falar, uma força invisível inundou minhas veias. Olhei para Yara, ela sentiu levemente, uma comunhão de pensamentos que dispensava palavras. Ela lançou-se contra o líder, usando seus últimos vestígios de força para distraí-lo, criando um cenário de caos em meio à névoa. Enquanto isso, corri em direção à ponte única, uma estrutura natural de pedra e raízes colossais entrelaçadas, o único caminho que ligava o topo ao resto do mundo. Ren! O que você está fazendo? Gritou o líder. Ele girou a arma em minha direção, mas Yara agarrou suas pernas com força, fazendo as balas dispararem inofensivas contra o céu. Não respondi. Olhei para as raízes secas que ainda mantinham a conexão de centenas de anos.
Retirei da mochila as últimas baterias de lítio do drone quebrado e um frasco de óleo de máquina que trouxera de Manaus. Despejei o óleo sobre as raízes cruciais e usei o isqueiro de emergência para gerar uma última faísca. Vrum! A chama azul inicial rapidamente consumiu o óleo e a madeira seca, explodindo em labaredas intensas. Usei o tripé de aço da câmera, o último objeto ligado à minha profissão, como alavanca, forçando freneticamente as fendas da rocha que sustentavam a ponte. Pare! Você vai cair com a ponte! Gritou um dos capangas, correndo para me impedir. Mas Yara foi mais rápida. Ela soltou o líder e disparou uma última flecha que atingiu a coxa do capanga, fazendo-o desabar. Ela correu para o meu lado, e nossas mãos se tocaram na alavanca de aço. Juntos, usamos toda a nossa força vital, uma ressonância de vida e morte. Crack! Bum! O som da pedra rachando ecoou por todo o vale. A ponte desabou no abismo de centenas de metros, levando consigo os gritos desesperados dos caçadores que estavam sobre ela. Os tiranos e suas ambições sombrias desapareceram na névoa da cachoeira. Ficamos na beira do precipício, ofegantes, observando os destroços serem levados. O segredo da Flor da Lua agora estava protegido por um abismo intransponível. O céu clareou. O primeiro raio de sol do novo dia iluminou o topo da queda d'água. A Flor da Lua, após a vibrante noite vermelha, começou a fechar suas pétalas. Retornou ao estado de um botão cinza esverdeado comum, parecendo em nada diferente de uma erva daninha à beira do caminho. A magia passará, deixando uma quietude profunda. Yara olhou para mim, seus olhos cheios de gratidão e uma melancolia suave. Ela aproximou-se do arbusto, onde minha câmera jazia caída na rocha. A lente ainda apontava para aquela flor magnífica. Eu sabia que, com um simples clique, teria a foto da minha vida, a imagem que me tornaria famoso no mundo inteiro, a foto que meu mestre passará a vida procurando. Peguei a câmera. Meu dedo pousou no botão do obturador. A tela eletrônica exibia uma cena surreal. O botão da Flor da Lua banhado pelo orvalho, brilhando sob o sol matinal. Uma obra de arte perfeita. Mas então, olhei para Yara. Vi seus olhos, os olhos da última guardiã do coração da floresta. Se esta foto existisse, a Amazônia nunca teria paz. Outros caçadores, corporações, helicópteros e escavadeiras viriam atrás das coordenadas desta imagem. A redenção não estava em possuir a beleza, mas em proteger sua existência na escuridão. Olhei profundamente nos olhos de Yara e sorri com serenidade. Abri a tampa do cartão de memória e o retirei. Ali estava contida toda a minha jornada, desde os primeiros passos em Manaus até o florescer sob a lua de sangue. Diante do espanto de Yara, quebrei o cartão de memória ao meio com força e o lancei no abismo, seguindo o rastro da ponte caída. Trac! Um som minúsculo, mas para mim, mais estrondoso que um tiro. Continuei segurando a câmera cara, que me acompanhará por anos, e a esmaguei contra a rocha até que sobrasse apenas um monte de componentes quebrados. Destruí a única prova da existência da Flor da Lua. Apaguei suas coordenadas do mapa do mundo. Yara aproximou-se, colocou a mão no meu ombro e apoiou a cabeça no meu peito. Ela não disse nada, mas senti a vibração de seu coração. Ela entendeu. Eu a escolhera. Escolher a floresta. Escolher o esquecimento em troca da paz para o coração da selva. Perdi tudo, sussurrei em japonês, com uma lágrima escorrendo. Mas ainda estamos vivos. Estávamos ali, entre os destroços da tecnologia e o renascimento da fé. As feridas no corpo ainda doíam, mas minha alma nunca se sentirá tão leve. Perdi minha carreira e minha fortuna, mas encontrei a salvação no sacrifício. O amanhecer se completou, dissipando os restos da noite de sangue. A Amazônia continuava verde, misteriosa e perigosa, mas agora estava segura. A Flor da Lua floresceria novamente em outra noite vermelha, mas nenhuma lente voltaria a poluir sua pureza. Yara segurou minha mão, guiando-me pela trilha secreta que descia a montanha. A jornada de busca terminara, e agora começava a jornada de volta. O retorno de um homem completamente novo, alguém que aprenderá a amar a natureza mais do que a própria ambição.
O som da cachoeira foi se distanciando às minhas costas, restando apenas o farfalhar das folhas secas sob meus pés e a respiração rítmica da selva. Caminhei ao lado de Yara. Minhas pernas não tremiam mais de medo, mas sustentavam-se firmes após as tempestades. O ferimento no meu ombro foi enfaixado por ela com uma casca de árvore de aroma suave, cuja resina fresca parecia acalmar até as cicatrizes da minha alma. Atravessamos camadas da floresta onde o sol matinal começava a tecer tapetes dourados sobre o solo úmido. A Amazônia, naquela manhã, estava estranhamente pacífica, como se a batalha de vida ou morte da noite anterior fosse apenas um pesadelo que se dissipara com a névoa. Mas ao olhar para minhas mãos vazias, sem câmera, sem rastreador, sem os cartões de memória que carregavam minha ambição, eu sabia que tudo fora real. Eu trocara a carreira de uma vida inteira pelo silêncio eterno daquela flor. Yara parou junto a um pequeno riacho cristalino, onde borboletas azul celeste flutuavam suavemente. Ela voltou-se para mim, e seu olhar não carregava mais a vigilância ou a frieza dos primeiros dias, mas uma ternura profunda. Retirou de uma pequena bolsa de couro em sua cintura um ramo de flor silvestre branca, não era a flor da lua, apenas uma espécie simples da mata, e colocou-a em minha mão. Eu entendi. Aquele era o adeus. A fronteira da zona proibida surgia à frente. Além daquela mata fechada estariam os seringais, as trilhas que levavam de volta à civilização, onde barcos a motor esperavam para me levar a Manaus, e depois, ao Japão barulhento e frenético. Yara não podia vir comigo. Ela pertencia a este lugar, às sombras das árvores seculares e às maldições que protegiam o espírito da terra-mãe. Ela era o pulsar da floresta, eu era apenas um viajante que passará por ali e fora perdoado pela selva. Yara, chamei seu nome, com a voz embargada. Ela aproximou-se e colocou sua mão quente sobre o lado esquerdo do meu peito, onde meu coração ainda batia acelerado. Ela pronunciou uma sequência de sons melódicos, uma última canção que eu não precisava de dicionário para compreender. A flor sempre florescerá em seu coração, não importa onde você esteja. Curvei-me e depositei um beijo suave em sua testa, um beijo que continha todo o respeito, gratidão e um amor silencioso que eu ainda não ousara nomear. Yara sorriu, um sorriso radiante como o sol atravessando as frestas das folhas. Ela deu as costas, e sua silhueta pequena, porém poderosa, fundiu-se gradualmente ao verde infinito da imensidão. Ela não olhou para trás, pois sabia que a floresta guardaria nossas memórias, da mesma forma que ela guardava a flor da lua. Fiquei parado por um longo tempo, observando a direção por onde ela partirá até que restasse apenas o canto dos pássaros. Respirei fundo o ar denso com um cheiro de resina e segui meu caminho pela trilha. Um mês depois, em uma pequena galeria de fotos em Tóquio. As pessoas se aglomeravam diante das paredes vazias, onde deveriam estar as fotos chocantes da lendária flor da Amazônia. Eu estava no canto da sala, vestindo um terno simples, com uma xícara de café quente nas mãos. Na parede central, havia apenas uma moldura vazia, e abaixo dela os dizeres: a verdadeira beleza não reside no enquadramento, mas na sua existência na escuridão. Muitos riram de mim, disseram que eu enlouquecera após a expedição desastrosa, que perderá tudo e voltará de mãos abanas. Mas eles não viam o que eu via. Sempre que fecho os olhos, ainda vejo a lua vermelha vibrante sobre a cachoeira, vejo as pétalas da flor da lua desabrochando e os olhos brilhantes de Yara. Não sou mais o rei de antigamente, o ganancioso caçador de momentos em troca de fama. Agora, ensino crianças a plantar árvores, a ouvir o vento e a respeitar os segredos da natureza. Recriei o caderno do professor Sato, não com coordenadas ou dados técnicos, mas com versos sobre a coexistência pacífica entre o homem e a selva. A temporada da flor da lua ficou para trás, do outro lado do mundo, em um vale sem nome que nenhum satélite pode encontrar. Mas eu sei que, em alguma noite de lua vermelha, ela florescerá, radiante e pura, sob a proteção do anjo da floresta. Olho pela janela, onde os arranha-céus de Tóquio escondem o céu. Sorrio, tocando a pequena cicatriz no meu ombro. A Amazônia me mudou para sempre. Perdi as fotografias, mas encontrei minha própria alma. A temporada daquela flor nunca terminou. Ela ainda respira, vive e floresce em cada batida do meu coração.